Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil, para mais um vídeo de direito penal militar e direito processual penal militar. Lembrando, esse vídeo aqui já não é mais o primeiro. Paramos no vídeo 2, tem 4 minutinhos que o vídeo 2 foi postado e já estamos entrando no vídeo de número 3. Se você não assistiu os outros, volta lá e assiste, tá? O material aqui, mostrando para você, já foi o direito. Isso aqui é direito constitucional, né? Direito constitucional, 13 vídeos conclusos e já estamos aí no direito penal processual militar. Então vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre o conceito de crime, e dentro do conceito de crime a gente falou de um resultado. Além do resultado, a gente falou do nexo de casualidade e também da tipicidade. Lembrando que dentro do resultado a gente tem um crime classificado quanto material, quanto formal e quanto crime de mera conduta. E lá na tipicidade a gente tem alguns elementos que são caracterizados de 3 formas diferentes. São os elementos subjetivos, os elementos objetivos e os elementos normativos. Neste vídeo a gente vai entrar aqui no conteúdo de ilicitude, tá? Se eu fosse você, eu pegaria aqui, a caneta e colocaria, não está no índice, tá? Uma setinha para o lado, eu botaria aqui conduta barra resultado barra anexo barra tipicidade. Conduta, resultado, nexo, anexo não, nexo e tipicidade. Aí, no resultado, eu colocaria crime material, crime formal e crime de mera conduta. E aqui na tipicidade eu colocaria elementos subjetivos, elementos objetivos e elementos normativos. Hoje, esse vídeo aqui vai tratar de ilicitude. Bom, como sempre, os vídeos não, a apostila inicia com um olá para o aluno, tá? Nada de muito interessante. O que nos interessa é a partir daqui, que é o objetivo de aprendizagem. No objetivo de aprendizagem, a gente vai descrever o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento e dever legal e, por último, exercício regular de direito. Como de praxe, a gente inicia com a introdução, leitura na íntegra para você que não pode ler a apostila, só pode ouvi-la. Então, lembrando, ainda estamos dentro do conceito de crime, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, conceito de crime. Aí dentro do conceito de crime tem o fato típico, a ilicitude e culpabilidade, tá? Dentro do conceito de crime a gente já falou sobre o fato típico. Agora vamos falar da ilicitude. Introdução. Já vimos o que é fato típico para o direito penal. Imagine agora que você está passeando tranquilamente por uma rua do seu bairro com a sua família em um fim de semana e subitamente surge um indivíduo portando uma faca, querendo subtrair seu celular. Você percebe que há uma barra de ferro caída no chão. Então, rapidamente, você consegue pegá-la e desfere golpes na cabeça desse humilhante indivíduo, deixando desacordado. Faz o L. Este é um fato típico? Com certeza. Quando eu ofendo a integridade corporal de alguém, eu me enquadro na situação de lesão corporal. Neste exemplo, temos tudo do fato típico: conduta, resultado, nexo casual e tipicidade. Agora eu vou fazer outra pergunta. Apesar do fato ser típico, houve a prática de crime? Por quê? Aí eu vou responder o Mega falando. Aí entra na questão da legítima defesa, sua ou do outro. Então, exatamente isso que veremos nesse vídeo. Falaremos sobre as famosas excludentes legais de ilicitude. Ainda dentro do conceito de crime, primeiro ilicitude, primeiro desse vídeo, tá? Até agora só estudamos o fato típico e a ilicitude será o nosso segundo elemento da equação para o crime. E qual a relação do fato típico com a ilicitude? O fato típico tem uma função indiciária da ilicitude. Quando o sujeito pratica um fato típico, há uma fumaça de que ele também seja ilícito. Com o fato típico, vê-se um indício de ilicitude. Por exemplo, quando o médico pega um bisturi e abre o peito de um paciente, temos os 4 elementos do fato típico.
conduta, resultado, nexo, tipicidade. Quer dizer que todo cirurgião é criminoso? Aqui existe um indício de ilicitude, mas o indício é uma mera fumaça, é uma possibilidade. Mais adiante voltaremos a este exemplo. Então, indício é uma possibilidade. Quando o sujeito está respondendo ao inquérito policial militar, ele é indiciado porque há uma grande possibilidade de ele vir a tornar réu. Mas isso quer dizer que ele seja automaticamente culpado? Não necessariamente. Ao longo do processo serão produzidas diversas provas a fim de que o término se chegue à conclusão acerca de sua culpa. O fato típico indica uma possibilidade de ilicitude. Se o fato é típico, já há um bom indício de ilicitude. Eles estão ligados, mas o fato pode não ser ilícito. Ele pode ceder a causas que excluem a ilicitude da conduta, as quais passamos a ver agora. Estado de necessidade. Muita gente confunde o estado de necessidade com a legítima defesa, outra excludente de ilicitude. O estado de necessidade é para situações de perigo e não de agressão. Opa, guarda isso para a prova, tá? Estado de necessidade é para a situação de perigo e não de agressão. Como na legítima defesa. A legítima defesa é de agressão. Esta é humana. Aquela pode ser representado por ataques de animais, forças da natureza, acidentes, calamidades, catástrofes ambientais. Bittencourt diz: o estado de necessidade caracteriza pela colisão de interesses juridicamente protegidos, devendo um deles ser sacrificados em prol do interesse social. Aqui, voltando aqui uma revisão aqui do referencial. Olha só. O estado de necessidade é para a situação de perigo e não de agressão. Ainda não é aqui não, aqui, achei. Estado de necessidade, vou botar na cor verde. E legítima defesa, vou botar na cor azul. Vamos lá. Outro, tá, e aqui é onde eu quero chegar. Esta é humana. Qual é a humana? Esta é a mais próxima. Tá? Esta é a humana. Aquela que é a mais longe, né, do ponto aqui, a mais longe, aquele é o estado de necessidade. Então agora você vai compreender perfeitamente do que eu estou falando. Vamos lá. A gente precisa entender essas regras gramaticais aqui para poder entender a extensão do conteúdo do texto, para mim não ter confusão, né? Essa trata de uma questão de coesão e coerência. Então vamos lá. Muita gente confunde o estado de necessidade com a legítima defesa. Vamos lá. Esta, a mais próxima, a legítima defesa, é humana. Aquela, estado de necessidade, pode ser representado por ataques de animais. Ok? Então, legítima defesa é um aspecto humano. Estado de necessidade pode ser feito por ataques de animais, força da natureza, calamidade e tudo mais. Então vamos lá, continuando. Possui 5 requisitos combinativos para ser caracterizado. Aí quem possui esses 5 requisitos? A gente está falando aqui do estado de necessidade. Vou até mudar a cor. Do estado de necessidade. Então, o estado de necessidade possui 5 requisitos cumulativos. O que são cumulativos? Eles vão acontecer juntos para ser caracterizado. Agora, isso vai ser previsto lá no artigo 24, que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Exatamente deste texto que tiraremos os 5 requisitos do estado de necessidade. Novamente falando em 5 requisitos de quê? Do estado de necessidade. Tenho certeza absoluta que na sua prova ele vai botar 5 requisitos e fazer menção à legítima defesa. Todos excludentes de licitude, né? Então vamos lá. 5 requisitos do estado de necessidade. O primeiro deles é perigo
atual. Aí eu iria lá no índice e colocaria aqui, ó, estado de necessidade, colocaria aqui, ó, perigo atual. Não está lá, mas eu poria para ajudar no estudo. Perigo atual. Como já adiantamos acima, perigo pode ser representado por ataques de animais, força da natureza, acidentes, calamidades, catástrofes ambientais. Imagine que você esteja em um local costeiro. É emitido um alerta de tsunami e você na praia, do nada, vê o mar recuar. Você avista um carro na rua e percebe a aproximação do dono. Então, você vem correndo, joga o proprietário do veículo no chão, subtrai o carro dele e foge da localidade. Então, se usando de violência, você subtraiu para si coisa alheia móvel. Você praticou um fato típico. É crime? Não, não é crime. Apesar de praticar um fato típico para ser crime, deve haver um fato típico, ilícito e culpável. Então vamos lá. O que faltou aqui? O culpável, né? E aqui você agiu com uma excludente de ilicitude, o estado de necessidade. Ah, mas não é justo. O carro era dele. Exatamente. Você tomou o carro dele na marra para poder fugir. Ah, mas isso é errado. Errado é morrer. Claro que há vários outros detalhes a serem debatidos, mas, por ora, este exemplo já nos serve para ter uma noção inicial de como funciona o estado de necessidade. Outro exemplo, um náufrago, em que se tenha um bote e não há como todos entrarem. Um sujeito está correndo para entrar no bote e você o pega, o derruba, entrando no bote na sua frente. A ideia aqui é a mesma. Você agiu em estado de necessidade. Agora, o perigo aqui deve ser atual, diferentemente do que veremos na legítima defesa. Aqui no estado de necessidade, não se aceita o perigo iminente, ou seja, não é aquele que está em vias de acontecer. É aquele que já está acontecendo. Então, vocês destacam o perigo iminente que está em vias de acontecer. Que não está, né? Vou botar em vermelho aqui. Não é aquele que está em vias de acontecer. É iminente. É aquele que já está acontecendo. Em vermelho também. Então essa é a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Já está acontecendo o estado de necessidade. Legítima defesa ainda vai acontecer. Imagine que você está em uma rua onde não há para onde você correr. Não há árvores para você escalar. A rua é um completo vazio. De repente, surge um cachorro enorme correndo em sua direção. Você olha para os lados e não vê solução. Até que você percebe que tinha um carro estacionado ali. Então você quebra o vidro do carro e se esconde. Você acabou de praticar um fato típico de dano. Você destruiu ou deteriorou uma coisa alheia móvel. Mas, apesar de ser um fato típico, haverá o crime dos danos? Não. Novamente temos exemplo de estado de necessidade. Próximo requisito de estado de necessidade. Falamos de perigo atual, agora que não provocou por sua vontade. Aí eu lá no índice e coloco não provocou por vontade. Vai faltar outros 3 aí. Que não colocou por sua vontade. Você não pode ter se colocado na situação acima de perigo atual por vontade própria. Aqui, por vontade, entenderemos dolo. Então, o agente não pode ter se colocado naquela situação dolosamente. Vejamos que se falamos estritamente em dolo, não há objeções e configuração do estado de necessidade
em situações nas quais o agente tenha se colocado naquela situação de perigo culposamente. Ele poderá se valer do estado de necessidade. Exemplo: imagine que em uma licença de pagamento você pega o seu iate e vai pescar, marujo com iate. Safo, você pega o seu iate e vai pescar com mais 3 amigos. E você é um piloto mediano. Conhece a carta náutica, conhece bem a localidade, as características de fundo, porém, por alguma inobservância de regras de cuidado, você acaba causando um acidente e o barco vai afundar. Vocês estão em 4, mas você percebe que só há 3 coletes a bordo. 2 já correm, pegam um colete cada um e pulam na água, tentando nadar em direção a ele. Sobrou um colete para 2 pessoas. Quem é que vai ficar com o colete? Veja que você se encontra diante de um perigo atual. Você provocou dolosamente o acidente? Não. Foi por culpa. Então, você pode muito bem imobilizar de alguma forma seu amigo, pegar o colete e se salvar. Novamente, um caso de estado de necessidade. Não é porque você causou o acidente culposamente que você não poderá se valer do estado de necessidade. A proibição ocorreria somente se você houvesse cometido o acidente dolosamente. Pense, dolosamente, gente, é quando você tem intenção de fazer, tá? Pense, por exemplo, que você tem esta mesma embarcação, mas que ela seja financiada e que você tem seguro e está na onça para pagar as prestações. Aí está mais dentro da realidade do marujo. Você pensa: vou causar um acidente, vou afundar essa embarcação e o seguro resolve o problema. E aí acontece a mesma coisa, só que dessa vez você causou acidente dolosamente. Neste caso, você não poderá se valer do estado de necessidade para excluir a ilicitude do crime, nem a agressão ao amigo, muito menos da fraude para recebimento da indenização ou valor do seguro, que é um tipo de estelionato. Próximo item: nem podia de outro modo evitar. Vou lá no índice. Não vai dar não. Barra, nem podia evitar. Botar não podia. Não podia evitar. Isso aí você escreve a caneta lá no seu índice que não tá lá, tá? Então vamos lá. O estado de necessidade deve ser a última opção do agente. Última, ratio. Sempre deve-se buscar uma opção menos gravosa. Pense no exemplo acima. O barco vai afundar, sobrou um colete para 2 pessoas, porém, digamos que exista uma ilha a cerca de 200 metros. E você é um exímio nadador, mas o seu amigo não sabe nadar. Você não precisa daquele colete. Você consegue nadar tranquilamente 200 metros. Não é a sua última opção. Então, caso você agrida o seu amigo e pegue o colete, você não poderá alegar o estado de necessidade. Direito próprio ou alheio. Eu não vou escrever lá no índice novamente, que não tem espaço, mas você já entendeu qual é a manobra. Você faz a mão lá, a caneta, né? Direito próprio ou alheio. O estado de necessidade pode ser para mim ou para terceiro. No mesmo caso acima do barco. Imagine agora que nesta embarcação estavam você, sua pequena filha de 4 anos e mais 2 amigos e igualmente tinham apenas 3 coletes. Mesmo já trajando um dos coletes, você poderia agredir um dos seus amigos a fim de pegar o último colete para sua pequena filha. Da mesma forma, você estaria agindo em estado de necessidade, pois estaria salvando o direito alheio. Próximo item: cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Na verdade, o que se quer dizer com este último requisito é que eu tenho 2 bens jurídicos igualmente protegidos. Por exemplo, novamente no caso do barco, tem a sua vida e a vida do seu amigo. O direito protege objetivamente a vida de ambos. Nenhuma prevalece sobre a outra. Ambos os bens jurídicos que se encontram ali em uma situação de perigo atual são igualmente protegidos. A questão é: não há como salvar as duas. Eu posso salvar apenas uma e a outra terá que ser sacrificada. E como que isso funciona? O bem salvo tem que valer mais ou a mesma coisa que o bem sacrificado.
Aqui temos, quando eu destaco as frases, o texto exemplo, que eu acredito que possa ser feito questões cobrando esse tipo de conhecimento, tá? Então é bom destacar também, dar uma olhadinha com calma, tá? Continuando, aqui teremos que fazer uma pausa para explicar um pouco melhor. O conceito passado acima é o entendimento constante do Código Penal, que segue a teoria unitária. Esta teoria diz que só existe um estado de necessidade, que é o estado de necessidade justificante. Entretanto, o direito penal militar adota a teoria dualista, a qual reconhece a existência de dois estados de necessidade: o estado de necessidade justificante, que é o que a gente viu até agora, e o estado de necessidade exculpante. Neste, ou seja, mais próximo, neste é o mais próximo, exculpante, é possível que o bem jurídico salvo valha menos que o bem sacrificado. Esta é uma importante diferença entre o direito penal e o direito penal militar. Então, a gente vai tratar de uma diferença entre o direito penal e o direito penal militar, com relação ao estado de necessidade. Essa necessidade pode ser justificante ou exculpante. Dentro do direito do Código Penal, ela é justificante, mas dentro do direito penal militar, ele pode ser exculpante. Então, justificante no direito penal e exculpante no direito penal militar. Exemplo: imaginemos que eu entre uma casa em chamas e eu só tenho tempo e equipamento para executar um salvamento. Eu avanço pelo corredor, eu olho para a esquerda e percebo por uma fresta que há 3 pessoas trancadas em um só cômodo. Já na direita, eu ouço uma pessoa pedindo socorro em um outro cômodo. Eu estou de posse de uma ferramenta com a qual eu posso arrebentar a porta da esquerda, eu posso arrebentar a porta da direita. É o mesmo trabalho, mesmo tempo e mesma força. Eu posso escolher qualquer uma delas, porém, eu tenho 3 pessoas no cômodo da esquerda e apenas uma no da direita. Eu só tenho tempo para executar um salvamento antes que a casa inteira desmorone. A pergunta é: para qual lado eu devo ir? A resposta é fácil. Eu vou para o da esquerda, porque ali há 3 pessoas e do outro lado apenas uma. 3 vidas vale mais do que 1. Então, eu tenho que dar preferência a salvar mais vidas. Concordam? Muito bem. Fácil, né? Mas vamos inserir um pequeno detalhe a este exemplo. E se aquela pessoa que está na direita for a minha mãe? Ah, se for a minha mãe, é claro que eu vou salvá-la. Para mim, a minha mãe vale mais do que os 3 desconhecidos. Agora, eu vou poder alegar estado de necessidade? Então, aqui começa a complicar um pouquinho. Segundo o direito penal, não. O Código Penal olha objetivamente a situação e de forma objetiva. Você está salvando uma vida em detrimento de 3. Ah, mas para mim a vida da minha mãe vale muito mais do que a de 3 desconhecidos. Sim, para mim. Porém, neste ponto, o direito penal é bastante objetivo. Assim, nesse caso, eu não conseguiria me safar alegando estado de necessidade. Já o entendimento do direito penal militar é diverso. Vejamos o que diz o artigo 39 do CPM. Não é igualmente culpado quem, por proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Perceba que o artigo diz que não é culpado quem, para direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, sacrifica direito alheio, ainda que superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigido conduta diversa. Podemos notar que há exceção da questão do valor do bem sacrificado. Os demais elementos do Código Penal Militar são semelhantes aos do Código Penal. Sem adentrar a questão de quem seriam essas pessoas,
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição. O importante é que, diferentemente do que ocorre no direito penal, o direito penal militar, nestes casos, era reconhecer o estado de necessidade, aqui chamado estado de necessidade exculpante. Lembrando que o exculpante refere-se ao direito penal militar. Agora, legítima defesa. Assim como vimos no item anterior, a legítima defesa também terá 5 requisitos cumulativos para ser configurada. Claro, e para facilitar o nosso estudo, os 5 requisitos daqui serão diferentes dos 5 requisitos de lá. Existe uma falsa impressão de que a legítima defesa seria apenas para a vida, integridade física ou patrimônio, o que não é verdade. A legítima defesa não é só para estes bens, ela contempla todos e quaisquer bens jurídicos. E aí você pode observar no artigo 25 do Código Penal, que diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Assim, como no estado de necessidade, do texto tiraremos os 5 requisitos da legítima defesa. 5 requisitos da legítima defesa. Aí aqui, legítima defesa, vou botar em verde, para não confundir com os requisitos da necessidade de estado. Já vou adiantar aqui. Aqui, a lei quer dizer que você deve agir com razoabilidade, proporcionalidade, bom senso e moderação. Então, requisitos fundamentais dentro da legítima defesa: razoabilidade, proporcionalidade, bom senso e moderação. A palavra-chave é moderação. Legítima defesa não é vingança. Legítima defesa é você fazer cessar uma agressão que você está sofrendo. Não se pode passar dos limites, uma vez que o excesso será punível. Porém, se fizer menos do que tinha que fazer, corre-se o risco de não se conseguir repelir a agressão. Dos meios necessários. O meio deve ser suficiente e eficaz. A congregação de ambos busca a um ponto de equilíbrio. Este ponto de equilíbrio será exatamente o meio necessário a repelir a injusta agressão. E se em caso concreto ou tiver mais de um meio possível, qual que eu escolho? Escolho aquele que for mais direcionado ao que eu preciso. Exemplo: tem uma pessoa desarmada correndo em minha direção. Eu tenho um spray de pimenta, um taser, uma pistola e um fuzil. Qual eu devo usar? Bom, vamos analisar o caso. Se ele tiver um porte físico pequeno, em que eu consiga reagir com maior facilidade, eu posso usar o spray de pimenta. Ele vai cair e eu vou conter. Foi suficiente e eficaz. Agora, e se ele for alguém com um porte físico mais avantajado e que eu saiba que possua conhecimento de artes marciais? Bem, eu não posso me dar ao luxo de eventualmente perder a minha arma e ser rendido. Talvez, neste caso, seja melhor utilizar o taser. Ele vai tomar um choque, vai cair e será contido. Em suma, o meio suficiente e eficaz vai depender do caso concreto. Há que se fazer uma análise do cenário. Agora, e se eu tiver apenas um meio disponível? Digamos que eu só tenha um fuzil. Se só existe um meio disponível, vai ter que ser com esse mesmo. Agora, teremos que focar mais ainda no requisito anterior: usar com moderação. É o tradicional uso progressivo da força. Para repelir injusta agressão. Aqui vamos entender que repelir quer dizer para fazer cessar a agressão. Novamente, não se trata de vingança. Se a agressão já cessou, você não pode fazer mais nada. Outro ponto é que a agressão tem que ser injusta. Injusto é sempre quem começa. Mas eu estava certo. Ninguém tem o direito de agredir os outros. Quem começou está errado. Não podemos confundir a agressão
com a mera provocação. Somente a agressão permite a legítima defesa, conforme fala Bittencourt. Define-se a agressão como a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Não é judicialmente, não, é juridicamente tutelado. Mas a agressão, contudo, não pode confundir-se com a mera provocação do agente, que é, digamos, uma espécie de estágio anterior da agressão, devendo-se considerar a sua gravidade e intensidade para valorá-la adequadamente. Então, injusta é aquela agressão não protegida pela lei. E existe agressão protegida pela lei? Claro que sim. Se eu tenho que prender alguém, por exemplo, a execução de um mandado de prisão, e ele resiste, eu posso usar a força necessária para conter o sujeito e conseguir efetuar a prisão. Fatalmente, eu vou acabar causando uma agressão a esse sujeito, mas estarei protegido pela lei, desde que eu não atue com excesso. Aliás, não apenas nessa, mas em todas as excludentes de ilicitude. Se o agente agir com excesso, ele responderá por isso. Lembrando o que falamos no estado de necessidade. Não podemos confundir agressão com perigo. Quando falamos em agressão, estamos falando em uma ação humana. Atual ou iminente, ou seja, é aquela que está ocorrendo ou aquele que está em vias de ocorrer. Por exemplo, alguém está efetuando disparos de arma de fogo contra você. Então, a agressão é atual, ela já está acontecendo. Agora, se o sujeito, ao te ver, direciona a mão dele em direção à cintura, a fim de sacar uma arma para então efetuar os disparos contra você, este já é um caso de agressão iminente. Ainda não há agressão propriamente dita, mas ela está em vias de acontecer. Você não precisa esperar que ele saque a arma, aponte e dispara para caracterizar a legítima defesa. O direito seu ou de outro. A legítima defesa contempla o direito próprio ou alheio. Agora vamos falar um pouquinho de estrito cumprimento do dever legal. A gente estava falando antes de alguns itens que faziam parte dos meios necessários, né? Que por sua vez fazia parte da legítima defesa, os requisitos da legítima defesa. Ainda quanto requisito da legítima... não, isso aqui já é outra coisa. Okay. Aqui é a legítima defesa. Agora passei direto. Aqui, estrito cumprimento do dever legal. E a gente vai no índice. Estrito cumprimento do dever legal. Próximo é exercício regular do direito e a gente finaliza. Estrito cumprimento do dever legal. Seria ilógico imaginar uma situação em que a lei fosse te punir por ter cumprido algum mandamento que ela mesma impõe. Bittencourt observa que ocorrem situações em que a lei impõe determinada conduta e em face da qual, embora típica, não será ilícita, ainda que cause lesão a um bem juridicamente tutelado. Estrito cumprimento. O agente atua dentro dos exatos limites daquele dever que lhe foi imposto. Exemplo: 2 policiais indo cumprir o mandato de prisão são recebidos a tiros e acabam entrando em uma situação de confronto com o criminoso. Ele sofre uma agressão injusta, vendo suas vidas em risco. Então, eles reagem e acabam matando o criminoso que deveria ser preso. Os policiais mataram esse bandido em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa. Este é um exemplo clássico de que muita gente erra. Este é um caso de legítima defesa, pois ele estava se defendendo de uma agressão injusta. Já caiu em prova isso aqui, tá? Esse exemplo aqui, exatamente um daqui, já caiu em prova, tá? Legítima defesa ou cumprimento do dever. Então, existe um dever legal de matar um criminoso? Existe esse dever? Não existe. O policial tem um dever legal de matar a pessoa? Também não tem. Não existe pena de morte no Brasil. Vamos desconsiderar situações de guerra e outras exceções. Em situações normais do dia a dia,
Se não existe a pena de morte no Brasil, ninguém possui essa obrigação de matar alguém. Nesse caso, o dever legal era o de proceder à prisão do indivíduo. O resultado, morte, veio da legítima defesa. Muito importante entender esse exemplo aqui. O policial nunca matará alguém no estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Nunca matará alguém no estrito cumprimento do dever legal. Vou botar até em vermelho aqui. Agora, dever legal é um dever imposto pela lei a qualquer pessoa. É comum pensarmos que apenas os servidores públicos têm deveres impostos pela lei. De certo que é muito mais fácil de se imaginar um dever legal imposto a um servidor público. Por exemplo, ao policial é determinado que ele prenda quem quer que se encontre em situação de flagrante delito. Por outro lado, e os pais? Eles não possuem o dever de prover educação aos filhos menores? Este não é um dever imposto pela lei? E aqui, não importa se os pais são servidores públicos ou não. Estamos falando da qualidade de serem pais. Exemplo. Um policial prende alguém na situação de flagrante delito. Um policial encontra um indivíduo na rua portando uma arma de fogo de uso restrito, ameaçando outras pessoas. Ao dar voz de prisão ao indivíduo, ele resiste à prisão. O policial consegue imobilizá-lo e o algema. Ele poderá alegar constrangimento ilegal e cerceamento de liberdade? O policial está cerceando o direito de ir e vir daquele indivíduo? Sim, claro. O policial pode interferir na liberdade de locomoção de qualquer pessoa? Aí não. A não ser que ele esteja no estrito cumprimento do dever legal e a lei impõe à autoridade policial que detenha quem se encontrar na situação de flagrante delito. Então, não é o policial que tem o dever de prender. É a lei que manda que ele vá lá cumprir o dever de prender. O direito não é dele, é a lei que está determinando. Tem cara que assume o poder para si e prende, sai prendendo todo mundo. Não é esse o caso, não. Agora, exercício regular de direito. Assim como no item anterior, esta excludente também será dividida em dois requisitos: exercício regular e o direito. O exercício regular. Nesse caso, o agente deve agir dentro das regras. E aí o Bittencourt explica. Regular será o exercício que se contiver nos limites objetivos e subjetivos, formais e materiais impostos pelos próprios fins do direito. Lembra daquele exemplo do médico lá do início da aula? Então, as intervenções médicas e cirúrgicas consentidas pelo paciente constituem, em regra, exercício regular do direito. Claro que quando exercidas em conformidade com as normas estipuladas pelo Conselho Federal de Medicina e demais órgãos reguladores desta atividade. Agora, direito. Diferentemente da obrigação, o direito não é algo imposto, mas sim facultado a você. É direito, posso ou não fazê-lo valer. Estamos falando de qualquer liberdade que seja fomentada ao agente, como por exemplo a prática esportiva. Alguém é obrigado a praticar alguma arte marcial? Não, é um direito. Caso goste, você se inscreve em alguma academia e inicia a prática. Agora, ao praticar o esporte, o agente deve se ater a seu exercício regular. Cada esporte terá regras próprias. Não é crime quando a violência esportiva decorre do exercício regular nos estritos termos da disciplina que regulamenta o esporte. Em alguns esportes, já se espera que hajam danos, porém, este resultado danoso oriundo de atividades esportivas autorizadas e regularizadas pelo Estado constitui exercício regular do direito. Como Bittencourt fala, o limite do lícito termina necessariamente onde começa o abuso, uma vez que aí o direito deixa de ser exercido regularmente, passa a mostrar-se abusivo, caracterizando sua ilicitude. E assim a gente termina com aquilo, né? Casenso, só aqui no Mega MB. Até o próximo vídeo, tamo junto.